Como o Júlio falou, nós estamos aqui na igreja para servir aos irmãos. E isso tem sido um privilégio. Eu, particularmente, já estou completando 10 anos como diácono. E Deus tem sido muito bondoso em dar essa oportunidade para mim e também para os meus irmãos diáconos. Esse culto para nós, na verdade, é tão importante que ontem, quando eu fui fazer a minha barba, eu errei o pente e cortei a barba inteira. Já fazia muitos anos que eu não cortava toda a minha barba. A minha filha hoje de manhã ficou me olhando. Falei, é você mesmo, papai? E a mais nova ficou me olhando também e ficou sem me entender. Depois ela deu uma risada e eu me senti à vontade. Mas isso é algo muito importante para nós. Eu espero que, da mesma forma que Deus abençoa nossas vidas, a gente possa, esta noite, abençoar a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado porque nós temos a oportunidade de estar reunidos aqui para louvar o seu nome, para aprender um pouco mais de ti, ó Pai. Que o Senhor receba nosso louvor, receba nosso culto, mesmo vindo de corações imperfeitos, ó Pai. Que o Senhor possa se alegrar com as nossas vidas aqui essa noite. É o que eu lhe peço e o que eu também te agradeço, em nome de Jesus, amém. Uma questão que sempre falou na minha vida, e muito provavelmente todas as pessoas aqui já se perguntaram e em algum momento já passou por essa situação, qual é o sentido da sua vida? Essa é uma pergunta que na verdade me acompanha há muito tempo. Qual é o sentido da sua vida? A bem da verdade, essa pergunta ela é pensada por todas as pessoas, né? Qual é o sentido da vida? E eu fui procurar alguma coisa sobre o sentido da vida. E eu descobri que por ano, cerca de 500 mil pessoas, elas sofrem homicídio, elas são assassinadas. Isso já incluindo o número de guerras, de conflitos armados. Mas o que me chamou mais atenção não foi só esse número. Inclusive, sobre esse número, de 10% a 15% desses homicídios acontecem aqui no nosso país. Esse é um motivo para a gente orar muito. Mas o que mais me impressionou, na verdade, é que mais do que homicídio, acontecem por ano cerca de 800 mil suicídios. Ou seja, existem mais pessoas que se matam do que são assassinadas no mundo. E é engraçado porque as pessoas, quando elas se matam porque ela não tem nenhum sentido na vida dela, porque senão ela não se mataria. E interessante imaginar que aonde acontecem os suicídios, normalmente ou principalmente são em países bem desenvolvidos, que têm uma cultura. Existem alguns países, por exemplo, a Rússia, que está sendo anfitriã agora da Copa do Mundo, que tem mais suicídio do que homicídio. É um número alarmante. E eu me lembro, eu li um livro recentemente de um psicólogo e psiquiatra austríaco, chamado Viktor Frankl. E Viktor, ele viveu no começo do século passado. Ele passou pela Segunda Guerra, e ele era um austríaco e ele era judeu. Viktor Frankl, ele foi prisioneiro, e ele ficou durante 3 anos vivendo no campo de concentração. Toda a família dele morreu, ele era casado, a esposa dele estava grávida, ela morreu, os pais dele também morreram, todos os familiares dele morreram. No final só saiu ele e uma irmã vivos. E enquanto ele viveu no campo de concentração, algo que chamou muito a atenção dele é começar a reparar por que existe um determinado grupo de pessoas que, mesmo vivendo uma situação tão complicada, acabam se entregando, deixando a morte chegar, e por que outras pessoas, passando por essa mesma situação, acabavam sobrevivendo. Ele mesmo foi um sobrevivente. E por conta disso daí, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, que é um livro muito interessante. E essa é a pergunta que eu tenho para a gente essa noite. Qual é o sentido da vida? Nós leremos bastante hoje, mais de um trecho, na verdade, de Eclesiastes. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos falar algumas vezes, então, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Salomão foi a pessoa que escreveu Eclesiastes. Ele era filho de Davi, ele era rei de Jerusalém.
e ele era tido como a pessoa mais sábia de sua época. Ele era tido como a pessoa mais inteligente de todas, tanto que as pessoas vinham para ele para que ele pudesse resolver. A rainha de Sabá veio ver como é que era a inteligência dele. Ele realmente era uma pessoa muito inteligente. E ele escreveu Eclesiastes, e ele tentou arrumar alternativas para o sentido da vida. Nós vamos ler alguns capítulos, alguns trechos, mas é interessante, e antes de mais nada, que a gente saiba que tudo que foi escrito foi da perspectiva daquilo que ocorre debaixo do sol. Salomão vai falar isso várias vezes, o que acontece debaixo do sol. Então eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo no capítulo 1, os versos de 1 a 11. Eu lerei aqui. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. E lembrando que aqui vaidade, na verdade, é aquela coisa no sentido vão, efêmero, não vaidade das Nossas Senhoras que se produzem e ficam todas vaidosas, mas algo efêmero, algo sem sentido. E ele continua no versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e se põe o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, lá se tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é e o que há de ser, e o que se fez, se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precedem e das coisas posteriores. Também não haverá memórias entre os que hão de vir depois delas. Salomão começa aqui, na verdade, dizendo o seguinte: se você já reparou que a nossa vida, ela parece um carrossel, que ela vai dando volta e de repente volta na mesma situação, e depois dá mais uma volta e de repente volta na mesma situação. Ou de repente é algo que, como se fosse uma roda gigante, que de repente você está aqui em cima, depois quando você vai ver você está lá embaixo, e de repente você está aqui em cima, e de repente você está ali embaixo. Salomão, ele quer mostrar, na verdade, ele quer buscar no resto dos textos que nós leremos, como que a gente pode fazer para a gente quebrar isso daí. É interessante ver que a grande preocupação que a gente tem na nossa vida enquanto pai é oferecer o melhor estudo para os nossos filhos, é conseguir trazer as coisas, os alimentos para nossas casas, é ser um provedor, a esposa de estar junto, de auxiliar e tudo mais. E se você for ver bem, na verdade, essa é uma preocupação que existe desde sempre. Isso é algo que sempre existiu. Desde os meus avós e antes deles, essa é uma preocupação que sempre existiu. E Salomão, ele quer tentar achar alguma forma de dar um sentido na vida. E nós vamos ver que ele dá algumas sugestões, na verdade, de como a gente pode fazer para dar algo que dê sentido na nossa vida, né? E ele começa com uma primeira sugestão, e eu vou pedir para que os irmãos leiam comigo novamente, no capítulo 1, eu lerei os versículos de 12 a 18. Ele diz o seguinte: eu, pregador, sendo rei de Israel em Jerusalém, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei com sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber que é loucura e o que é estultícia. E vim saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eu creio que os irmãos, assim como eu,
já passaram a situação de... Bom, agora eu estou me formando aqui no colégio, eu fiz aquela parte que meus pais me falaram, não, você tem que estudar. E agora eu vou fazer uma faculdade. Eu vou estudar aquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Eu vou estudar aquilo que vai encher o meu coração, aquilo que eu acho que eu sou muito bom. E aí você vê aquela rapaziada de 16, 18 anos entrando na faculdade, começando a estudar e dando o seu máximo. Da mesma forma, as pessoas que vão fazer um MBA, vão fazer uma pós-graduação, achando que com isso vão alimentar a mente e achar uma razão e viver feliz. A bem da verdade, no século 16 e 18, um dos grandes filósofos que existiu, o René Descartes, ele foi o pai do racionalismo europeu e o pai do método moderno de organizar a ração. Ele cunhou a famosa frase, penso, logo existo. Né? E ele chegou nessa conclusão porque ele queria provar que ele era uma pessoa que realmente existia, que ele não era algo. Mas ele foi fazendo toda uma provocação para si próprio a chegar à conclusão que ele pensava. Então ele existia. Certo? E ele cunhou, na verdade, todo o pensamento moderno do que é razão. E o mundo foi construído baseado na razão. Isso ficou mais forte na época do iluminismo. Mas o que é interessante e surpreendente é que as pessoas não se sentiram completas. As pessoas, a bem da verdade, começaram a potencializar as coisas, não só para o bem, mas também para o mal, porque elas tinham bastante conhecimento. O conhecimento em si não é algo ruim, né? A questão é aonde você vai alicerçar a sua vida, né? E Descartes, na verdade, disse exatamente isso, penso, logo existo. E a humanidade, nós vivemos muito relacionados a isso, a pensar e a gente vai ser alguma coisa, a estudar muito e a gente vai crescer, a gente vai ser alguém na vida. Mas nem sempre o domínio da razão trouxe o bom senso e a resposta para os grandes anseios da humanidade, certo? A bem da verdade, você vê hoje, com tanta tecnologia, com tantas coisas modernas que a gente tem acesso, isso ainda fruto daquilo que o homem conseguiu criar e estudar, mas isso não atendeu. Conhecimento é bom, conhecimento é importante, conhecimento faz parte da vida. Quando nós pensamos para preencher a nossa vida, preencher o coração, achando que isso vai dar um sentido à nossa vida, nós descobrimos, na verdade, que não é isso. Não é o conhecimento em si que vai preencher o vazio, que vai dizer, esse é o sentido da sua vida. Por isso a sociedade não consegue preencher essa lacuna que existe no coração. Realmente, talvez o conhecimento não seja isso que vai preencher a nossa vida de sentido. Mas Salomão continua. Salomão, ele continua e fala assim, peraí, já sei. Talvez a vida que faça sentido para a gente seja uma vida em busca de prazer. E eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo o capítulo 2 de Eclesiastes. Eu vou ler os versículos 1, 2, 3, depois eu vou pular para o 10 e para o 11. Então eu vou começar aqui. Versículo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Vou pular para o versículo 10 agora. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava de todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho de que com eu fatigavas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É engraçado ver que muitas vezes, na verdade, a nossa vida se assemelha ao que Salomão está explicando aqui. Quantas vezes a gente não começa a nossa faculdade, nossos estudos, e a gente acha que com conhecimento a gente vai preencher essa lacuna, a gente vai ter um sentido para a nossa vida, de repente a gente olha pela janela da nossa classe na faculdade e vê do outro lado da rua um barzinho,
Aí você fala, não, acho que é ali. A rapaziada está todo mundo ali, eu vou lá também. E você desce e você começa a frequentar lá. Ou de repente, em algum momento da sua vida, você começa a se entregar ao vinho e mesmo que você ache que isso vai preencher a sua vida, isso acaba não preenchendo a sua vida também. Quantas vezes também a gente conhece aquela pessoa que é toda certinha, que você fala, não, essa pessoa nunca vai pisar na bola e tudo mais. E quando você vai ver, a pessoa está envolvida não só com vinho, mas com qualquer outro tipo de entorpecente. Na verdade, isso aí são pessoas que procuram, de alguma forma, preencher o vazio da sua vida. Procuram, de alguma forma, achar um sentido para a sua vida, mas na verdade elas são pessoas perdidas. Elas são pessoas que estão desesperadas e de alguma forma tentam encontrar algo que traga alguma sensação de vida para elas. Aí talvez a gente possa entender o que essas pessoas procuram e acabam não achando. Mas de repente a gente pode pensar, bom, olha, estudar eu vi que não preencheu o vazio da minha vida. Eu tenho ido atrás de outras coisas, de vinho, do pessoal todo, e isso também acaba não enchendo a minha vida. A conclusão que ele recebe é que isso, na verdade, também é algo vazio. Isso não faz sentido. Isso não preenche a vida. Isso não dá sentido para ele. Então, Salomão, ele consegue prosseguir. Ele falou, bom, eu já vi que estudar o conhecimento não vai preencher o vazio que eu tenho na minha vida. Procurar uma vida em busca do prazer também não vai preencher a minha vida. Ele falou, já sei, eu acho que é o trabalho. Você pode acompanhar comigo no capítulo 5, os versículos. Os versículos 10, 11 e 12. Salomão diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fatura do rico não o deixa dormir. Aqui, na verdade, Salomão está tentando mostrar para a gente a situação da pessoa que trabalha, de repente, a vida inteira e acha que a sua vida vai fazer algum sentido no trabalho e vai procurar trabalhar ao máximo e vai se dedicar ao máximo. E nós, na verdade, enquanto cristãos, nós precisamos fazer isso. Nós temos que buscar dar o nosso melhor, porque nós somos embaixadores de Deus onde quer que nós estejamos. Mas muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira achando que aquilo vai dar um sentido para ela e de repente do dia para a noite ela é mandada embora do trabalho dela, ela fica sem emprego. Ou de repente o empreendedor, ele trabalha a vida inteira desenvolvendo algum produto, achando que com isso ele vai preencher a vida dele e de repente ele perde um contrato, ele perde o cliente, alguma nova tecnologia vem e substitui aquilo que ele tinha e ele fica sem nada. Resumindo, ele vive uma vida de ilusão. Nós vivemos, na verdade, uma época que nós temos muito recurso. Nós vivemos uma época que a gente tem, se você comparar com alguns anos atrás, o padrão de vida das pessoas, na verdade, hoje é muito melhor, mas ainda isso não preencheu o nosso vazio. Nossos objetivos de sucesso, eles são corretos, a gente precisa procurar ter sucesso na nossa vida, mas a gente precisa buscar uma qualidade. Precisa ter uma qualidade de vida. Caso contrário, a gente vai estar fazendo só algo que não vai preencher a nossa vida. E ainda sobre trabalho, Salomão vai além. Se você acompanhar comigo, por gentileza, voltar um pouco em Eclesiastes 2. Eclesiastes 2, versículos 18 a 23. Eclesiastes 2, de 18 a 23. Salomão diz o seguinte: também aborreci todo o meu trabalho com que me fatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode se dizer se será sábio ou estulto,
Contudo, ele terá o domínio sobre o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração me desesperasse de todo o trabalho com que me afatigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração em que ele anda debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e seu trabalho desgosto. Até a noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Aonde está o foco do nosso coração? Qual é a ilusão sem sentido que a gente faz repousar a esperança que no nosso trabalho a gente vai conseguir ter alguma coisa? A gente vai conseguir preencher a nossa vida. A bem da verdade, o que Salomão também está dizendo aqui é que você é capaz de trabalhar a vida inteira procurando acumular alguma coisa nesse mundo, mas quando você vai ver, de repente você não aproveitou nada. Você vai deixar isso aí como herança para uma pessoa que vai vir depois de você. E isso também acaba sendo vaidade, isso acaba sendo algo sem sentido. E Salomão, ele não consegue entender que isso realmente, aliás, ele entende que isso é algo que não faz sentido. Não tem sentido você acumular muita coisa, usufruir e acabar não usufruindo isso como você. A bem da verdade, quantas vezes a gente não passa por essa mesma situação de buscar querer alguma coisa, e como eu disse, é correto, nós queremos buscar algo, mas se a gente ficar pensando só nisso, isso também não vai trazer um sentido para a nossa vida. E Salomão acaba ficando meio pensativo, falou, poxa vida, o que eu vou fazer? Como é que eu posso arrumar algo que traga sentido para a minha vida? E aí, Salomão arruma uma saída brasileira. Ele faz o seguinte, bom, vou fazer algo provisório. Ele vai fazer algo, deixa a vida me levar, como diria a música, a vida leva eu. E ele faz essa quarta sugestão. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler Eclesiastes 2, capítulo 2, versículos 24 a 26. Aqui Salomão diz o seguinte, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salomão aqui está dizendo o seguinte, bom, já que eu não achei resposta até agora, já que eu não consigo satisfazer os prazeres da minha vida, não consigo fazer o sentido da minha vida ser algo que eu consiga entender, vamos chamar o pessoal lá em casa e vamos fazer um churrasquinho, vamos ver uma vida ali medíocre, vamos viver com as pessoas vindo em nossa casa, vamos viver algo na nossa vida sem grandes expectativas de ir para frente ou de ir para trás, vamos viver naquela vidinha ali. Não que viver sem ter contato com as pessoas, com os amigos, sem fazer um churrasquinho seja algo ruim, mas na verdade, se você vive uma vida apenas nesse plano, isso também não vai trazer sentido algum para você. Isso também não vai trazer sentido algum para você. Então, Salomão começa a pensar, bom, eu já vi que estudar não trouxe sentido. Eu vi que uma vida apenas de prazer também não me traz sentido algum. Uma vida dedicada ao trabalho também não preencheu a minha vida. E nem algo provisório, algo que eu vou tocando a minha vida, isso também não trouxe um sentido para a vida dele. E a bem da verdade, se você for ver, nós, de alguma forma, muitas vezes passamos, se não por todos, pelo menos por alguns desses pontos nós passamos. Mas Salomão começa a chegar a uma conclusão. E eu gostaria de convidar os irmãos aí para Eclesiastes, ainda, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 1, e depois eu vou pular para o versículo 13 e 14. Então eu vou começar com o versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade,
antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. O conhecimento, gente, não vai durar para sempre, o prazer não vai conseguir sustentar, o trabalho e a satisfação do dinheiro também não vai trazer um sentido para a nossa vida. Mas ele vai para a conclusão. Aí nós vamos para o versículo 13. Ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que Salomão aqui está querendo dizer para a gente é o seguinte: o sentido da vida, para essa questão que intriga a todos nós, que intriga a humanidade, é algo que não conseguimos responder por nós mesmos, nada mais do que voltar o coração ao Senhor, é voltar o nosso coração a Deus. Em outras palavras, Salomão está querendo dizer: olha, passei por tudo isso, contei essa história toda para vocês, e vocês precisam deixar de ter uma vida medíocre, vocês precisam deixar de ter uma vida fútil e seguir o seu primeiro impulso para resolver aquilo que você tem de sentido para a sua vida. Bem, na verdade, nós precisamos buscar a Deus para saber quais são as orientações dele, Deus, para as nossas vidas. Eu comentei no começo sobre a vida de Viktor Frankl, e uma frase que ele escreveu no livro dele, eu achei sensacional, foi a seguinte: a última liberdade que um ser humano tem na sua vida é sua atitude diante de uma circunstância. E ele complementa dizendo o seguinte, que a vida de uma pessoa nunca vai ser preenchida, e aqui faz todo sentido daquilo que nós estamos lendo, primeiro, se ele não encontrar a paz com Deus. A segunda, se não encontrar algo que realmente preencha a sua vida. E terceiro, se ele não viver a vida com um sentido de missão. E aqui, vou falar novamente dos nossos irmãos diáconos, gostaria de fazer um adendo, porque a nossa missão aqui dentro da nossa igreja é servir aos nossos irmãos, né? E essa é algo maravilhoso que Deus nos incumbiu. E indo para o final, eu gostaria de deixar aqui com vocês essa pergunta: qual é o sentido da sua vida? Você tem encontrado sentido naquilo que você faz? Você tem encontrado sentido para aquilo que você vive? Precisamos lembrar, eu falei no começo, que tudo aqui que foi escrito foi algo dito para quem vê debaixo do sol. Mas nosso Deus, ele está acima do sol. Se a gente olhar para cima do sol, se você colocar os seus planos nas mãos de Deus, se você colocar aquilo que você tem como algo que você precisa ser resolvido nas mãos de Deus, Deus vai trazer isso para você. Deus vai trazer um sentido para a nossa vida, quer seja no trabalho, quer seja nos estudos, quer seja na sua vida secular. Entregando isso na presença de Deus, isso vai trazer um sentido. E essa, na verdade, é a grande resposta para o sentido da vida. O sentido da vida é entregar as nossas vidas, colocar os nossos desejos e anseios na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar essa noite, que nós possamos encontrar o real desejo da vida dele para nós, porque isso é perfeito. Isso vai preencher a nossa vida, isso vai responder essa pergunta de qual é o sentido da nossa vida.